Dor. Todo mundo já sentiu, né? Aquela cortada no dedo, uma dor de cabeça chata. Mas já pararam para pensar o que realmente acontece no nosso corpo quando isso acontece? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos mergulhar nessa jornada para entender a dor não como uma vilã, mas como um sistema de alarme super sofisticado e, olha só, essencial para a nossa vida. Então, para começar, uma pergunta que parece boba, mas não é. Sentir dor é bom ou ruim? A primeira resposta que vem à cabeça, ruim, óbvio. Ninguém em sã consciência gosta de sentir dor. Mas, e se a gente pensar que a dor pode ser, na verdade, uma das nossas melhores amigas? Pois é, um mecanismo de defesa que é fundamental para a gente sobreviver. É isso aí, a dor é uma daquelas coisas que une todo mundo, não tem jeito. Mas o nosso papo aqui hoje é ir muito além do simples ai. A gente vai ser tipo um detetive e seguir a pista desse sinal de dor desde o momento em que ele surge, lá na pele, até a chegada no cérebro. A ideia é entender o que rola nos bastidores dessa sensação. Bom, e esse é o nosso mapa da mina para hoje. Primeiro, a gente vai entender a dor como um alarme do corpo. Depois, vamos seguir a viagem que o sinal da dor faz. Em seguida, vamos ver a diferença entre um alarme que funciona direitinho e um, digamos, com defeito. Daí, a gente passa para as estratégias de tratamento e, para fechar, vamos falar do papel fundamental do fisioterapeuta em tudo isso. Prontos? Então, bora lá. Ok, vamos começar mudando o nosso jeito de olhar para a dor. Pensa assim: em vez de enxergar a dor como uma inimiga, vamos imaginar que ela é o sistema de segurança mais avançado que existe e ele veio de fábrica no nosso corpo. É um alarme que dispara para dizer: ei, presta atenção aqui, tem algo errado e precisa resolver, para ontem. E esse alarme não é uma coisa só, ele tem várias facetas. Do ponto de vista biológico, é bem direto, um sinal de que alguma coisa não vai bem. Já culturalmente, a gente aprende desde cedo que a dor é para proteger, né? Ela nos ensina a não colocar a mão no fogo de novo. E tem o lado psicológico, que é aquela associação quase automática que a nossa mente faz. Tá doendo, então tem alguma coisa machucada, algo físico, palpável. Certo, agora a gente chega no coração da coisa. A incrível viagem de um sinal de dor. Como é que um simples corte no dedo consegue se transformar naquela sensação imediata de ai? Vamos descobrir. Basicamente, essa viagem toda tem 4 paradas. Primeira parada, o estímulo. Acontece alguma coisa, um corte, uma queimadura, que liga os sensores de perigo do corpo, os chamados nociceptores. Segunda parada, a transmissão. Na hora, um sinal elétrico dispara e sai correndo pelos nervos, como um mensageiro super veloz, até a medula espinhal. Terceira parada, e essa é fascinante, a modulação. Chegando na medula, esse sinal pode ser ajustado. Pensa num controle de volume de som. A medula pode aumentar ou diminuir a intensidade da dor. E a última parada, a percepção. O sinal finalmente chega no cérebro, que decodifica a mensagem e traduz: opa, isso aqui é dor. E tem mais um detalhe sensacional nisso tudo. Nem todo sinal de dor pega a mesma estrada. É como se nosso sistema nervoso tivesse uma pista expressa e uma estradinha vicinal. As fibras rápidas, chamadas de A-delta, são a pista expressa. Elas levam aquela dor aguda e pontual, sabe? A da picada da agulha. É um AI, imediato. Já as fibras lentas, as tipo C, pegam a estradinha. Elas são responsáveis por aquela dor mais chata, mais espalhada, que fica ali martelando, tipo uma dor de dente. Beleza. Já que a gente entendeu o caminho que a dor faz, chegou a hora de falar dos tipos de alarme. Porque, pensa bem, existe o alarme de incêndio, que toca porque tem fogo de verdade, e existe aquele que dispara do nada, por um defeito. E essa é a diferença crucial entre o que a gente chama de dor nociceptiva e dor neuropática. Então, vamos focar nessa ideia. A dor nociceptiva é o alarme funcionando como um reloginho suíço. Você corta o dedo, ele toca. Simples assim. A função dele é proteger. Agora, a dor neuropática, aí o buraco é mais embaixo. É o alarme com defeito. Não tem fogo, não tem ninguém arrombando a porta, mas ele não para de tocar. O problema aqui não é um machucado lá na ponta, o problema é na própria fiação do sistema, nos nervos. É por isso que as sensações são tão bizarras. Choque, agulhada, queimação, formigamento é um verdadeiro curto-circuito. Colocando em outras palavras, a dor nociceptiva é basicamente o nosso sistema nervoso fazendo o trabalho dele com perfeição. É o aviso correto de que alguma parte do corpo precisa de atenção e cuidado, e rápido. Mas, afinal, por que é tão importante saber a diferença entre o alarme certo e o alarme com defeito? Simples. Porque a gente não conserta um curto-circuito do mesmo jeito que apaga um fogo, né?
A forma de tratar cada uma dessas dores é totalmente diferente, e é isso que a gente vai ver agora. Lidar com a dor raramente é uma bala de prata. É mais como montar um quebra-cabeça complexo, que envolve desde o que a pessoa faz sozinha, passando por medicamentos, ajuda de profissionais, apoio psicológico, é um conjunto. E aqui está o pulo do gato. Para a dor nociceptiva, a do alarme correto, muitas vezes um simples anti-inflamatório já ajuda. Agora, para a dor neuropática, a do alarme com defeito, o jogo é outro. São necessários medicamentos que agem diretamente na fiação, ou seja, no sistema nervoso. E falando em profissionais de saúde, tem um que se destaca muito nesse cenário: o fisioterapeuta. O papel dele é absolutamente central, principalmente quando o objetivo não é só aliviar a dor, mas devolver a capacidade do corpo de funcionar bem. O trabalho do fisioterapeuta é quase como o de um detetive particular da dor. A primeira coisa é investigar a fundo de onde vem essa dor, qual é a intensidade dela. Com essas pistas em mãos, ele traça um plano de ataque, um tratamento com metas bem definidas. E o mais importante, ele acompanha cada passo, monitorando o progresso, numa verdadeira parceria com o paciente. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de uma das ferramentas dessa investigação. Sabe a famosa perguntinha de 0 a 10, quanto está doendo? Essa é a escala verbal numérica. E ela não serve só para ter uma ideia. Ela é genial porque transforma algo super pessoal, que é a dor, em um número, um dado concreto. E com esse número, o fisioterapeuta consegue planejar o tratamento, ver se está funcionando e fazer os ajustes necessários. É um passo fundamental. No fim das contas, o grande objetivo da fisioterapia não é só fazer a dor parar, é muito mais que isso. É fazer a pessoa voltar a viver normalmente, é devolver a funcionalidade. Por isso que a avaliação é tão completa, olhando não só o corpo, mas também os fatores psicológicos e sociais. E muitas vezes, a maior briga não é nem com a dor, mas com o medo de sentir dor. Esse medo de se mexer, que tem até nome, cinesiofobia, pode acabar virando um obstáculo maior para se recuperar do que o próprio problema inicial. E se tem uma coisa para a gente levar de tudo isso, é o seguinte: conhecimento é poder de verdade. Quando a gente entende o que é a dor, por que ela acontece e como o nosso corpo lida com ela, esse é o primeiríssimo passo para tomar as rédeas da situação. É deixar de ser refém da dor para se tornar protagonista da própria melhora. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a dor não é só uma sensação no corpo, mas também uma experiência emocional que mexe com o nosso humor, nosso comportamento, nossos relacionamentos, de que forma, no fim das contas, a dor ajuda a moldar quem a gente é?